Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Mais Respostas, onde eu estou aqui com o Lucas Paulino, meu sócio também no Mais Retorno, e a gente vai ajudar vocês tirando dúvidas que vocês enviam pra gente no YouTube, no chat, por e-mail, comentários do blog, lá no próprio site do Mais Retorno. Então sempre mandem dúvidas pra gente, a gente vai responder, claro, o mais breve possível, mas também a gente pode trazer aqui pro quadro. E, inclusive nos comentários desse vídeo, aproveita e deixa suas dúvidas que a gente pode responder em novos episódios. Perfeito, vamos lá, Felipe. Então eu separei aqui pra gente ter um assunto ali que vai... assunto que tá bombando hoje, fundos imobiliários, né? E pra gente falar bastante sobre isso, eu separei 3 perguntas bem interessantes sobre fundos imobiliários que o pessoal nos enviou, até basicamente aqui no YouTube mesmo, tá? Então a primeira que eu quero pegar... Que inclusive fundo imobiliário teve um upside bem interessante aí no ano de 2018. É comum, né? Quanto mais rende, mais o pessoal quer saber do ativo. Exatamente. É um tipo de investimento que era pouco conhecido até um tempo atrás e que hoje a gente está chegando aí a quase 200 mil investidores, né? Ainda é muito pouco para o tamanho do Brasil, sim, mas está evoluindo, está crescendo e isso que importa. É isso que é importante. Então vamos lá, pegar primeiro aqui a pergunta do Matheus Van Desteen, ou Van Desteen, né? Que mandou no YouTube, perguntando, até uma pergunta que tem a ver com o momento agora, né, ou pelo menos daqui a pouquinho, se é necessário declarar no imposto de renda os fundos imobiliários. Como é que você responde, pessoal, geralmente isso? Olha, tem que fazer a declaração sim, tá? Você tem que valorizar não só a quantidade de cotas que você tem do fundo imobiliário, mas também fazer a declaração do rendimento que você tem. Você vai declarar lá na parte de tributação como investimento, uma renda não tributável, né? Mas tem que ser declarado, óbvio que você não vai pagar nenhum imposto sobre isso, mas você tem que declarar que você teve uma renda não tributável então do fundo imobiliário. Então declara a quantidade de cotas num campo, e em um outro campo tem o campo de declaração de renda não tributável. Então, que seria dos aluguéis. Que são os aluguéis, aí no caso faz a declaração também desse recurso. E aí se ele vende a cota do fundo imobiliário com lucro, aí ele tem imposto de renda, 20%. Né? Também tem imposto de renda, aí não vai ser só na declaração anual que ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que emitir uma DARF, não é, até o último dia útil do mês subsequente, ou seja, a gente está em janeiro, você vendeu esse mês você teve lucro. Então até o último dia útil de fevereiro tem que emitir a DARF e pagar esse imposto de renda, que no caso do fundo imobiliário é de 20% sobre a valorização da cota. Perfeito. Então toma sempre esse cuidado, né? Você declara a sua cota, declara também os rendimentos e não precisa pagar isso no imposto de renda anual. Mas quando você vender essa cota com lucro, aí esse lucro que você teve, você paga 20% numa DARF mensal. É igual para ações, né? Ações também tem a mesma regra também de declarar até o último dia útil do mês subsequente. Perfeito. A mesma regra que seria os dividendos, né, e a valorização da ação, né? Perfeito, é isso mesmo. Tá legal. Então vamos para a nossa segunda dúvida e agora começar algumas coisinhas mais apimentadas. Vamos para uma mais difícil aí. Eu vou pegar uma aqui que não necessariamente é difícil, mas eu quis trazer para o nosso quadro, porque o pessoal tem perguntado bastante isso. Né? Então vamos ver como é que geralmente você responde para o pessoal essa questão, tá? Que aqui o Carlos Medeiros, deve ser meu parente, né, meu primo aí, não sei. Quem sabe? Ele mandou pra gente o seguinte: gostaria de saber o valor de um aluguel que cairia na minha conta, mais ou menos, né? Perguntando de fundos imobiliários. Vocês falam em cota mínima de R$100, né? E aí ele fala, se eu tivesse uma cota de R$100, quanto de aluguel eu receberia? Seria mais ou menos, seria mais que a cota ou menos, né? Então ele quer saber mais ou menos quanto que ele ganharia de aluguel em fundos imobiliários, todos os meses, caindo na conta dele, que é o que a gente sempre fala, né? Tá, perfeito. Isso, eu sei que você quer uma resposta objetiva, mas isso varia muito, então eu vou falar de uma média, né? Então sim, na média vai ter fundos imobiliários ali que vão ter a cota na faixa de 100, mas da mesma maneira vai ter fundo imobiliário que a cota está acima de R$1.000 ou R$1.500, da mesma maneira que tem fundo imobiliário que a cota, o valor da cota é de R$10, né? Você vai ter fundo imobiliário que investe em cemitério, vai ter fundo imobiliário que investe em shopping, então muda muito. Mas indo para o valor da cota especificamente, que também vai mudar muito, né? Um fundo imobiliário em médio que a gente observa é um fundo imobiliário pagando algo como 6 a 7% ao ano de aluguel, de dividendo. Então coloca aí que se a cota custa algo como R$100, em média você vai receber 6 a 7 reais por ano. Aí vai ter fundo imobiliário que vai pagar isso mensalmente, vai ter fundo imobiliário que vai pagar trimestralmente, semestralmente ou às vezes até anualmente. Então cada fundo imobiliário vai ter sua regra para pagar com uma certa periodicidade. Inclusive, às vezes pode até variar mensalmente o tanto que você vai receber, porque imagina o seguinte, o fundo imobiliário ele vai ter lá dentro papéis, né? Pode ser CRI, pode ser LCIs e por aí vai,
E esses títulos, eles pagam semestralmente. Mas dentro desse fundo imobiliário, vamos supor que seja um fundo imobiliário misto, ele vai ter imóveis. Aí vai ter os imóveis que pagam mensalmente. Aí, enfim, vai ter outras coisas lá dentro. Então, ele às vezes vai estar acostumado a receber mensalmente um valor X, aí semestralmente vai receber um valor bem maior, porque é o pagamento dos CRIs que tem lá dentro, né, dos juros. Então, isso oscila bastante, mas falando em média anual, vai variar entre algo como 6 a 7% isento de imposto de renda, alguns menos, outros mais. Legal, Carlos. Então, assim, tem uma resposta quase objetiva, né? Mas é que, de fato, né, cada fundo é um fundo. É que nem você perguntar, quanto que rende um CDB? Depende, CDB de onde? Né? Quanto tempo é o vencimento desse CDB? Então, assim, vai depender, é difícil realmente. Se você me perguntar quanto que rende tal fundo imobiliário, aí beleza, a gente consegue te dizer. E detalhe, que é importante, isso eu estou falando de pagamento de aluguel, fora a valorização da cota do fundo imobiliário, que aí é outra coisa, né? Mas é sempre importante você comparar e fazer uma cesta ali de ativos. Por exemplo, comparar aí com ativo base, todo mundo conhece, poupança. A poupança rende 70% da Selic, está dando 4,5% ao ano atualmente, né? Pô, a gente está falando de um fundo imobiliário que vai pagar de 6% a 7% ao ano, né? Isento de imposto de renda, já é um valor aí mais interessante, que a poupança ainda pode ter um plus ali no fundo imobiliário, que é a valorização da cota. Tem corretoras, tem bancos que fazem carteiras de fundos imobiliários. A gente observa algumas instituições com carteiras de fundo imobiliário que no ano de 2018 rendeu acima de 20%. Então imagina que rendeu acima de 20% e ainda pagou o aluguel. Então a pessoa às vezes teve quase 30% de rendimento naquele ativo no ano. Então passa a se tornar bem atrativo. Perfeito. Então acho que agora ficou bem claro, hein, Carlos? Agora sim vamos apimentar aqui esse negócio, que é uma dúvida um pouquinho mais cabeluda que o pessoal... Não é a primeira vez que a gente recebe, a gente já recebemos lá no blog e depois a gente recebeu aqui no YouTube de novo. Manda bala. Do Fabiano Prado, que ele pergunta o seguinte: existe a possibilidade de, por exemplo, eu investir 10 mil reais em um fundo imobiliário e no futuro acontecer algo que gere dívidas nesse fundo e eu, além de perder o meu dinheiro, ficar devendo? Tipo, eu ficar com menos 5 mil reais, ou seja, eu ainda ter que arcar com prejuízos, né? No caso, ele teria ainda que aportar para cobrir o prejuízo daquele fundo imobiliário. Então, é possível isso acontecer? Olha, é algo muito difícil de acontecer, mas é sempre é importante a gente saber onde a gente está pisando. Então, eu acabei de falar, por exemplo, agora há pouco, vantagens de fundos imobiliários. Vamos falar um pouco da desvantagem de alguns fundos imobiliários e os riscos que você pode ter. Bom, o teu maior medo, pelo que estou vendo ali, é a questão de ter prejuízos. Bom, fundo imobiliário, ele não deixa de ser uma renda variável. Então ele vai ter oscilação. Então por si só você pode ter perdas no ano se o valor do fundo imobiliário cair. A cota ela oscila diariamente, às vezes vai ter uma variação bem considerável. Então aí você pode ter uma perda. Outro ponto onde você pode ter uma perda é que imagina o seguinte, vamos imaginar um fundo imobiliário e ele tem um imóvel só. Pegar, por exemplo, um fundo imobiliário da cidade de Macaé, não é? Que é uma cidade que basicamente é movimentado pela Petrobras, é muito forte a ação da Petrobras lá. Foi feito um fundo imobiliário que era uma única torre lá, um contrato de 10 anos. Só que a gente sabe o que aconteceu nos últimos anos com a Petrobras, agora antes dessa recuperação, né? Ela desceu ali o valor consideravelmente da ação, porque a operação ficou muito endividada, ela começou a desalavancar alguns investimentos, a operação em Macaé caiu. Imagina que tem um fundo imobiliário que tem um único imóvel lá, essa cidade toda, a economia é em volta da Petrobras praticamente. Então, qual que era o risco desse fundo imobiliário? Imagina que a Petrobras quisesse desfazer esse contrato com esse imóvel. E depois esse fundo imobiliário quisesse vender esse imóvel. Poxa, a cidade esvaziou, quase não tem mais ninguém lá. Se alguém for comprar aquele imóvel, provavelmente vai querer comprar por um valor muito baixo. Então, ou seja, consequentemente, esse imóvel vai ter uma desvalorização muito grande. Então, assim, é um ponto muito sensível. E detalhe, imagina que a Petrobras em algum momento, às vezes, saísse desse imóvel, ia continuar tendo custo de condomínio, que tem toda a questão de manutenção. O cotista, ele vai ter que aportar dinheiro para pagar esse custo de condomínio. Mas, Felipe, o que é importante? Estou falando aqui de um caso bem extremo. Tá? E por isso que nesse caso é muito importante você entender qual o fundo imobiliário que você está investindo, que imagina que você vai investir num fundo imobiliário que está diversificado, dentro dele tem uma cesta de shoppings diferentes.
poxa, vai ser muito azar se todos os shoppings estiverem em uma cidade que teve uma recessão, está esvaziando, não tem mais quase pessoas indo lá. Então o segredo acaba sempre caindo na questão da diversificação. Selecione muito bem em qual fundo imobiliário você vai investir, você vai mitigar muito o risco. Bom, então o risco que eu falei aqui é não ter mais ninguém alugando aquele imóvel e você vai ter custos de condomínio, então ele vai ter que chamar dinheiro dos cotistas para pagar esse condomínio. Se você diversifica, você acaba mitigando esse risco. Segundo ponto, olhar um fundo imobiliário que tem uma cesta de ativos diferentes. Se tiver uma cesta de ativos diferente, às vezes um vai estar ruim, mas outros vão estar indo muito bem. O fundo imobiliário vai conseguir ali remanejar os recursos para não ter que fazer chamada ali de patrimônio do cotista. E olha muito bem também a questão, mais uma vez, de diversificar, que às vezes você tem uma cesta de fundo imobiliário e um fundo imobiliário cai consideravelmente, às vezes os outros vão segurar essa queda. Então, falando especificamente de queda, uma vai ser risco de mercado, variação do fundo imobiliário. A segunda, de diversificação, por se fazer uma seleção de bons ativos, bons fundos imobiliários que diversificam bem. E terceiro, que aí é um caso bem extremo, que é a questão daí de risco também da operação, no caso, ter que chamar dinheiro ali dos cotistas para pagar condomínio, custo que tem eventualmente o fundo imobiliário. Mas assim, isso é muito raro acontecer. A gente está falando de uma conta bem extrema. Você diversificando, você acaba mitigando muitos riscos. Eu acho que não tem nenhum exemplo aí no Brasil sobre esse caso, né, do cara ter que aportar em fundo imobiliário. Que eu me lembre não. Então, você ter noção da raridade disso. Na verdade, né, as pessoas ficam meio intrigadas com o fundo imobiliário, porque é um terceiro cuidando, e a pessoa fica com esse receio. Mas teoricamente, né, a chance seria maior de você investindo você mesmo num imóvel ter esse tipo de problema do que através de fundo imobiliário. Porque imagina que você comprou viu uma super oportunidade, a casa lá da esquina do teu bairro foi à venda, você comprou, mas aí você comprou, tá querendo alugar e faz 5 anos que não aluga. Um risco muito maior que de um fundo imobiliário. E detalhe, extremamente comum, né? Você vai ter que fazer manutenção desse imóvel, como se fosse a chamada do condomínio. Você vai ter que desembolsar dinheiro da mesma maneira para colocar pintura, reformar azulejo e por aí vai. No prédio que eu moro atualmente, tá lá, tem apartamento que tá, sei lá, 1 ano e meio esperando alugar e o dono tá lá pagando. Ou você comprou um imóvel na planta, não é? Que você quer depois vender no próximo momento com a valorização, mas faz muito tempo que você não consegue nem vender esse imóvel e nem alugar esse apartamento que você comprou lá na planta já faz 2 anos, você está pagando o condomínio dele todo mês. O imóvel não deixa de chamar o condomínio. Então assim, no fundo imobiliário é muito mais raro acontecer um caso desse do que você, às vezes, você corre um risco muito maior de fazer isso na pessoa física, não é, tomando a decisão errada, do que fazer num fundo imobiliário. Show, excelente. Então, Fabiano, a dica é a seguinte, né? Existe a chance? Existe, mas não se preocupa tanto com ela, né? Se você fizer uma boa diversificação de carteira, você vai estar protegido tanto desse cenário mais catastrófico aí, quanto eventuais problemas menorzinhos, né? Mas de própria desvalorização de cota, ou até de problemas de vacância, enfim. O ideal é sempre você fazer uma carteira diversificada que vai te proteger desse risco e também de outros riscos comuns de fundos imobiliários. Exatamente, eu acho que é isso, mas pessoal, sempre fazendo ali uma boa seleção de ativos, não tem erro, algo que a gente vê muito comum. E assim, começa devagar, você vai entendendo melhor como é que funciona, você vai entendendo o aluguel que vai caindo mensalmente. Puxa, é gostoso você ver ali todo mês ali um valor caindo, né? E novamente, a gente falou de fundo imobiliário, mas tem que ver se é um ativo que de fato casa com os teus objetivos. Olha sempre o objetivo final. O teu objetivo agora é ter renda mensal? Os fundos imobiliários é principalmente voltado para isso, para você ter renda mensal. Ah não, Lucas, o meu objetivo eu sou novo ainda, vejo que tem muito tempo pela frente, eu quero maximizar o tamanho do meu patrimônio. Então talvez o fundo imobiliário não vai ser assim tão interessante para maximizar o teu patrimônio. Às vezes vai ser uma renda variável, um fundo multimercado e por aí vai. Então olha sempre o teu objetivo final. Dentro do teu objetivo final você vai fazendo um filtro, né? Aí você vai vendo quais ativos fazem mais sentido dentro desse teu objetivo final. Perfeito. Então aí estão 3 perguntas bem respondidas aqui pelo Lucas. E com isso a gente encerra mais um episódio do nosso Mais Respostas. Pessoal, quer saber mais de fundos imobiliários, quer saber de renda fixa, quer saber de qualquer tipo de investimento, outros fundos, né? Manda aqui pra gente nos comentários, que a gente vai usar essas perguntas para outros episódios. Tá legal? Então é isso, um grande abraço e bons investimentos. Até breve, um abraço.